Adão e Eva foram nossos primeiros pais, e eles deram início à nossa jornada nesta terra. Após serem expulsos do Jardim do Éden, nasceram seus filhos. Adão e Eva cultivavam a terra e cuidavam de rebanhos. Deus lhes disse que frutificassem, que crescessem e multiplicassem sobre a face da terra. Deles nasceram, entre outros filhos e filhas, Caim e Abel. Caim matou Abel. E como ocorreu isso? Deus pediu a ambos, a Caim e a Abel, que lhe oferecessem uma oferenda, um sacrifício. Abel era pastor de ovelhas e ofereceu a Deus o melhor entre os seus rebanhos, entre as primícias que possuía. E o Senhor se alegrou muito com o sacrifício oferecido. Já Caim era lavrador de terras e do seu campo ofereceu a Deus a sua oferenda. Entretanto, Deus não agradou da oferenda de Caim. Deus percebeu que Caim não havia entendido a importância do que ele lhe havia pedido. Porém, Deus lhe disse que não se irasse com este fato, mas que haveria outras oportunidades de fazer a oferenda da forma correta. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que Deus explicou a Caim neste momento é que ele não deveria ficar irado com o fato de sua oferenda ser rejeitada, mas que ele teria a oportunidade de oferecer a oferenda, de fazer o sacrifício da forma correta. Ele disse: bom, Caim, se você fizer o certo, a sua oferta será aceita. Então, muitas vezes temos aquela sensação de que Deus ele se irou com Caim e rejeitou Caim. Não, na verdade, o Senhor rejeitou a oferenda. Ele percebeu que Caim não havia entendido o princípio que ele havia ensinado sobre este sacrifício. O que Deus queria era que Caim ponderasse sobre como havia feito a sua oferenda e que aprendesse o princípio que estava sendo ensinado naquele momento. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. Quando lemos essa escritura e lemos que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, maior não significa em tamanho, em quantidade, mas em propósito. Abel sabia o que estava fazendo. Deus estava ensinando a ambos, tanto a Caim como a Abel, como fazer a coisa certa. Caim optou por não ouvir os conselhos e advertências de Deus. Caim escolheu ouvir os sussurros de Lúcifer e passou a se comunicar com a maldade que existia em seu coração, na voz de Satanás que falava em seus ouvidos sobre como eliminar o seu irmão. E não aceitando a rejeição da sua oferenda, Caim vai ao encontro de Abel e comete o primeiro assassinato da humanidade. Assim, ele mata o seu irmão Abel. Após este fato, Deus fala com Caim que ele andaria errante pela terra. Ele põe uma marca dizendo que se alguém o encontrasse, que não o mataria. Essa marca, ela representava a rejeição que Caim teve em relação aos princípios e ensinamentos que Deus lhe havia ensinado. E as Escrituras dizem: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Não podemos confundir este Enoque, que é relatado aqui nessa escritura, o filho de Caim, com Enoque, que nasceria posteriormente, o profeta Enoque.
São dois personagens diferentes. Os filhos de Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E naquela época era comum os casamentos entre alguns graus de parentesco. Daí podemos supor que Caim tenha se casado com a sua sobrinha, ou seja, com a filha de um de seus irmãos. Desde o início, Deus quis ensinar sobre a prática dos sacrifícios, e a oferenda era o melhor que alguém pudesse oferecer, porque a oferenda simbolizava o seu Filho, Jesus Cristo, que um dia viria à Terra e seria oferecido em sacrifício pela redenção da humanidade ao tomar sobre si os pecados de todos nós, de todas as criações da Terra. Deus queria que Caim e Abel aprendessem sobre o princípio do sacrifício. A prática deste ritual simbolizava o desejo sincero de arrependimento, que era outro grande princípio relacionado ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, se exercessem fé em Jesus Cristo, o Salvador, e se arrependessem de seus erros, seus pecados seriam perdoados pela fé no Messias. Essa fé seria demonstrada pela obediência às leis de Moisés. Além disso, as ofertas do holocausto eram sacrificadas na porta do tabernáculo, e isso para combater possíveis práticas de idolatria entre o povo de Israel. Neste sacrifício oferecido, o Senhor escolheu o sangue dos animais para simbolizar as consequências do pecado e do perdão pelas faltas cometidas. O sangue representa tanto perder a vida como o ato de dar a vida. A morte é a consequência do pecado. O sangue simbolizava, portanto, a expiação dos pecados. O animal morto, ele demonstrava o que acontece com o homem quando peca. Além disso, o animal era um protótipo de Cristo, pois Cristo, ao dar sua vida pela humanidade, através do derramamento de seu sangue, fez com que aquele que estivesse espiritualmente morto pelo pecado pudesse resgatar sua vida, pudesse encontrar uma nova vida. Além de ensinar sobre este princípio que tinha relação com a expiação de Cristo, também ensinava sobre o princípio eterno da obediência, a grande lei dos céus. O princípio da oferenda envolvia um sacrifício, a prática da fé e do cuidado das coisas de Deus. Muitas vezes ouvimos ou aprendemos ou lemos sobre o que Deus espera de nós. Porém, muitas vezes mudamos, procuramos fazer adequações, alterar a forma ou o princípio ensinado. Caim não entendeu o princípio ensinado por Deus e, com o coração rebelde, cometeu um assassinato contra o próprio irmão. Era necessário entender o princípio da obediência para entender o princípio da fé, a qual segue a obediência. Muitas vezes teríamos que obedecer sem saber o motivo exato, porque a fé, segundo um grande apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Caim não entendeu este princípio. Alimentado por Satanás, optou pela ira, pela raiva, pelo ciúme, pela inveja, e seu irmão Abel foi morto. Quando Satanás foi expulso dos céus, na grande batalha, onde arrastou 1/3 das criaturas de Deus, naquele momento ele foi castigado e todos os seus seguidores com o castigo eterno de nunca obter um corpo físico. Então ele jurou tornar os homens tão miseráveis como ele é. Desde a sua expulsão, ele ronda pela terra, influenciando a todos aqueles que se deixam levar por suas artimanhas e formas de sedução. Entre os outros filhos e filhas de Adão, surge um outro personagem, que é Sete. Então temos Adão e Eva, Caim, Abel, filhos e filhas. Entre esses filhos e filhas nasce então Sete após a morte de Abel. E entre esses outros descendentes que foram nascendo, nessa linhagem de Sete,
nós temos o profeta Enoque. Enoque foi um profeta muito importante do Antigo Testamento e em seu ministério pregou o evangelho entre os descendentes de Caim que se haviam desviado, que haviam escolhido seguir os ensinamentos e os conselhos de Satanás. A violência nessa época era intensa e Enoque pregou o arrependimento a uma sociedade que se havia convertido em sensuais e diabólicos, preferindo os conselhos de Lúcifer. Estavam ensurdecidos e cegos e tinham o coração totalmente endurecido e praticavam o mal continuamente. O arrependimento é um dos primeiros princípios do Evangelho e é muito mais do que apenas reconhecer os erros. O arrependimento envolve uma mudança na mente e no coração, que nos dá uma nova percepção sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos rodeia. O arrependimento inclui o processo de nos afastarmos definitivamente do pecado e nos voltarmos a Deus para obter o perdão. O arrependimento é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. A luta de Enoque foi tão grande e a sua fé tão intensa que Deus o levou a levantar um povo justo, o qual foi dado o nome de Sião, que significa os puros de coração. Então Enoque ele funda uma cidade e ele consegue, com sua fé, converter este povo e fazê-los puros de coração. Enoque ensinou este povo sobre nossos primeiros pais, Adão e Eva, ensinou sobre as consequências do pecado e da natureza da salvação dos justos. Também ensinou sobre a vinda do Messias, que viria, e sua missão na terra. Ensinou sobre o dilúvio, que viria sobre a época, o período de Noé. Então viria o dilúvio sobre a terra. Ele ensinou porque uma das missões de um profeta é profetizar, é ver o futuro. Também Enoque ensinou sobre o poder e a astúcia de Satanás, entre outros tantos ensinamentos. Enoque foi o 7º patriarca depois de Adão. A cidade governada por Enoque foi totalmente convertida e chegou a um nível tão alto de pureza, que Deus a trasladou, a levou para o seu seio. Sua cidade foi chamada Sião, o que significa cidade da santidade. Então, Deus levou Enoque, os habitantes da cidade, toda a cidade foi trasladada. E lemos nas Escrituras: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E o que significa trasladar? Trasladar significa mudar de lugar. Neste caso, a pessoa ela é transformada. Ela não experimenta a dor, a morte, até o momento de sua ressurreição para a imortalidade. Da linhagem de Enoque, entre outros filhos e filhas, entre outros descendentes, vieram Matusalém, Lameque e Noé. Espero que você tenha gostado. E se gostou, dá o seu like e compartilha, para que outros também possam chegar a esse conhecimento. Até o nosso próximo vídeo.